Quando a carreira está um fardo na nossa vida, esse é o seu momento? Está um fardo para você trabalhar? O seu trabalho hoje é um fardo? Bora falar um pouquinho sobre isso aqui no episódio 76 do podcast Vida, Carreira e Sorvete? Eu escolhi falar sobre isso porque nas mentorias e nos nossos programas de treinamento dentro do Portal Trinity, que é a nossa escola de desenvolvimento de carreira com visão holística, é muito perceptível, tanto pelo que nós ouvimos, como pelos formulários que os nossos alunos preenchem, que 95% das pessoas que nos procuram, elas estão com incômodos na carreira. A carreira tem um peso ali. O trabalho é pesado para elas. Hoje tem sido um fardo. É muito raro quem procura uma ajuda de uma mentoria de carreira ou algo sobre desenvolvimento pessoal com foco na carreira, que está bem e busca só para evolução. É raro, assim. É raro, mas acontece. Só quando realmente a pessoa já teve resultados ali, ela sentiu que a vida dela mudou nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento, que aí ela bebe da fonte e não larga mais. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Hoje eu não largo mais essa minha jornada de olhar para dentro, esse meu desenvolvimento pessoal que reflete em todas as áreas da minha vida, não só na minha carreira. Mas o que motiva, assim, para quem está começando, né, que está sendo apresentado agora a esse olhar para dentro, é o incômodo. A pessoa tem ali um incômodo, aí alguém indica uma aula, indica um mentor, indica um coach, um podcast. Inclusive, indiquem o podcast Vida, Carreira e Sorvete para, se você tem uma amiga, um amigo assim. Então, ela recebe um anúncio ali e ela resolve ouvir aquela mensagem, né? Talvez esse seja o seu caso, você nunca tenha me ouvido e aí apareceu para você um podcast quando a carreira está um fardo, você falou, minha carreira tá um fardo. Isso já aconteceu comigo, de estar vivendo um problema na minha carreira e apareceu um anúncio para mim. O anúncio falava comigo, ele perguntava, e aí eu vou, sou eu, ele tá falando comigo, eu sou essa pessoa. Aí eu cliquei e aí participei aí de programas de desenvolvimento e tal. Então isso é comum acontecer. E aí, enxergando, né, que esse é o maior público das pessoas, pelo menos assim, o que motiva as pessoas a comprarem os nossos cursos, a mentoria e tal. E o que eu percebi, assim? Eu estava atendendo outro dia uma cliente que ela teria, assim, vários motivos para estar com medo, para estar preocupada, para reclamar por conta das mudanças, da reestruturação que está acontecendo na vida dela. Presidente da empresa que saiu, o CFO dela que também saiu da empresa, foi para outro grupo e não sabe como que vai ficar. E vocês sabem, né, que nesse nível, quando vem um profissional novo, geralmente muda tudo, porque cada um quer deixar ali a sua carinha, o seu selo na empresa, e claro, cada um vem com a sua bagagem e quer implantar coisas novas, tal. E isso traz as famosas reestruturações aí que acontecem no mundo corporativo e que traz muito medo, muita angústia, na maioria das vezes, para quem vai passar por aquele processo, até saber o que vai acontecer, tudo. E essa cliente, ela estava muito bem. Ela já é um caso que está se trabalhando para continuar crescendo, evoluindo. Ela não veio para o processo por um incômodo. Ela já está num terceiro processo comigo e o primeiro ela veio por um incômodo, mas resolveu,
saiu dessa situação e hoje ela continua em processo para continuar olhando para dentro, rever algumas situações, conseguir ali se planejar, lidar com os novos desafios, porque essa é a vida adulta nos traz desafios, então ela quer esse apoio, essa troca nessa jornada. E ela me trazendo, eu estava ali em sessão com ela me trazendo todo o cenário dela com muita, assim, serenidade, muita consciência, tá? Ela totalmente consciente dos riscos, dos desafios, das possibilidades, tanto positivas como também negativas, mas com muito, assim, muito centramento. E eu, inclusive, dei esse feedback para ela, porque era bonito ver como que ela estava passando por esse momento de tantas dúvidas, de tantas possíveis mudanças, com muita serenidade, com muito... com muito centramento, assim, muito aterrada, assim, sabe? Bem, passando pela situação bem, com uma maturidade de inteligência relacional, de inteligência emocional e com muita fé, né? Você via ali muita inteligência espiritual. E aí aquilo me fez refletir o seguinte, porque eu já atendi e atendo diversas pessoas na situação dela. E aí naquele momento eu falei, caramba, olha que interessante, né? Pessoas com cenários, com contextos muito parecidos, lidando com as situações de forma totalmente diferente. E olha o quanto que, como nós lidamos com a situação, é a chave da questão. Como que a gente lida com esse fardo, como que a gente lida com esse momento difícil, está aí a chave da questão, porque o cenário, muitas vezes, é bem semelhante para todos, assim. Só que o peso, o medo que cada um coloca, o tipo de crença, a forma que a pessoa entra nessa batalha é muito particular e vai determinar se vai ser mais leve, se vai ser mais fácil, se vai ser mais sofrido, e se vai ser um fardo. Então, por mais que pareça que esse fardo ele vem do externo, então vem porque vai ter uma reestruturação na minha empresa, ou vem porque vai mudar as taxas de impostos no mercado e vai afetar as vendas na minha empresa, ou vem porque um sócio decide endoidar e jogar tudo pro alto, ou vem porque um colaborador resolve processar a empresa, ou vem porque eu passo por uma demissão. Então, são fatores que são externos, né? Só que não são os fatores que vão determinar como eu estou, mas é como eu lido com esses fatores. E eu sei que é muito doido e muito desafiador, mas quando eu aprendo a lidar com tudo isso, com todas essas possibilidades, e como eu falei, sejam elas positivas ou negativas, isso muda tudo. Se eu não estou trabalhada na minha inteligência emocional, na minha inteligência relacional, na minha inteligência espiritual, porque muitas vezes assim, é o que resta a inteligência espiritual, né? Eu acessar a minha fé, porque já não tô dando mais conta aqui, eu preciso acessar a minha fé, né? Continuar aqui, seguir com o meu melhor e acreditar, as coisas não vão. E aí, dentro desse cenário, ok, Flávia, entendo. Então, é como eu lido com isso, mas eu não sei lidar. Porque nesse momento você pode falar isso pra mim, tá, Flávia? Ok, compreendo, mas é isso. Eu não tô sabendo lidar, não sei lidar, não tenho forças para lidar. E aí, o que eu faço? Um primeiro ponto que eu vejo aqui é a gente realmente deixar de falar assim,
eu quero resolver e realmente partir para o resolver. Porque olha o seguinte, ó. Você realmente quer resolver isso ou você queria querer? Eu, há uns 15, 18 anos atrás, eu ouvi isso, eu estava num congresso de RH e eu ouvi uma palestrante que, olha, infelizmente, nenhuma chance de eu lembrar o nome, mas eu lembro que a palestra dela nesse congresso me tocou muito, mas na época eu não tinha Instagram, nem sei se tinha Instagram naquela época. Então, não tive, né? Que pena, porque se fosse hoje eu já ia seguir a pessoa, porque eu lembro que eu achei a palestra dela incrível. E me tocou muito quando ela falou do queria querer. E ela usou até um exemplo, assim... a pessoa fala que queria tocar violão. E o pior é que acho que o exemplo foi bom, porque eu sempre falei isso. Eu tenho um desejo de tocar violão, mas eu descobri com ela que eu queria querer tocar violão. Porque se realmente eu quisesse tocar o violão, eu ia comprar um violão e ia me inscrever numa aula de violão. Então, eu realmente quero tocar violão? Ou eu queria querer? É um estágio antes, sabe? Eu queria querer tocar, porque o que me impede hoje de tocar violão? Eu não tô falando tocar violão bem, tocar violão tal. É tocar violão, né? O que me impede? O que me impede sou eu mesma, né? Que não vou lá na loja comprar o violão e marcar e fazer as aulas de violão. Então, realmente, eu quero tocar violão? E quantas situações aí na sua vida, né, no seu trabalho, colocando aqui a lupa na carreira, que você fala que quer, mas será que você gostaria mesmo de querer resolver? Trazendo aqui um outro case, vou trazer um nome fictício, tá? Vou chamar de Juju, que é o apelido da minha mãe. Pronto, trazer a força aqui da minha mãe. O case não é com ela, tá? Mas vou trazer aqui um nome fictício só pra... É um case real. E a Juju, ela tem alguns sócios. E tem um sócio, a Juju, que está à frente de um dos pilares da empresa, né? A empresa tem 2 grandes entregas. É como se a empresa tivesse 2 grandes produtos, assim, de venda. E um dos sócios da Juju está à frente de um desses pilares. Só que há mais de 3 anos, a Juju tem problema com esse sócio, porque os valores não batem, o sócio não tem o mesmo comprometimento, ela reclama que ele é extremamente operacional, que ele é desorganizado, que sobra tudo para ela, que ele não faz a parte dele, que os clientes trazem reclamação, ele não se posiciona, ele não dá devolutiva, não tenta melhorar, tal. E sempre a Juju me trazendo essa reclamação. Aí eu vou, pondero, converso, falo, Juju, essa pessoa aqui, você não vai conseguir mudá-la. O que essa pessoa aqui tem para te entregar é isso. O que ela tem para te entregar é isso aqui. Não adianta você querer mudar essa pessoa, porque querer mudá-la passa por uma questão mágica, uma questão que Deus nos deu, chamada livre-arbítrio. E essa pessoa já mostrou que ela não quer mudar. E aqui a gente não vai entrar no julgamento do porquê que ela não quer mudar, se ela consegue mudar, se ela não é... Você já proveu formas dela mudar. Só que o que ela consegue te entregar é isso. Então, extraia o melhor dessa pessoa, veja, né, como que você pode usufruir, fazer com que a empresa cresça, se desenvolva, usando o que essa pessoa tem de bom. Porque sim, essa pessoa tem muitas coisas boas. E até que o momento, nos últimos dias, eu tive a oportunidade, de novo, a Juju veio reclamar dessa pessoa, e eu falei o seguinte, Juju, não é
que eu não tenho paciência para ouvir mais você falar dessa pessoa, embora faça mais de 3 anos isso. Não é que eu não tenha paciência para ouvir você falar. E não é que eu não queira ouvir, que eu não queira te dar atenção, tal. Mas, Juju, esse caso aqui, ó, do jeito que você gostaria que a pessoa mudar, isso não vai se resolver. Porque livre-arbítrio, tal, a pessoa mostrou que não quer. Então, Juju, você tem aqui 2 caminhos, ó. A sua empresa não tem esses 2 pilares, essas 2 frentes? Você pode pegar a frente que você não é responsável e abrir mão dela, separa essa sociedade, abre mão dessa frente, entrega, e aí você fica com o que é a sua parte e vai ser feliz. Aquilo que você sabe fazer, que você gosta, que você põe sua energia e para de ter esse outro problema. Abre mão, vai lá ser feliz na sua vida tal. Ou uma outra saída que você tem é você trazer uma outra pessoa, seja como um funcionário, sei lá, um outro sócio, não sei, você teria que pensar nisso, Juju. Traga uma outra pessoa para fazer o que você gostaria que fosse feito e esse sócio não faz. Você tem essas 2 saídas. Agora, você continuar reclamando da pessoa não vai resolver sua situação. Vai chegar, sabe aquelas promessas de ano novo que não se cumprem? Vai chegar o ano que vem, você vai estar na mesma situação. Então, assim, você realmente quer resolver a situação? Qual que é o cenário aqui? E aí, eu preciso olhar... primeiro, ó, eu preciso entender que qual for a minha decisão, sempre vão ter ganhos e perdas. Então, por exemplo, ó, tá um fardo no meu trabalho. Eu sou funcionária de uma empresa e tá um fardo, tá horrível, porque meu gestor é mal pra mim e não sei o que, tal. Uma opção a gente já sabe de cara, não sabe? Uma opção é você pedir demissão. Ué, não tem essa opção? Tem, você vai lá e pede demissão. Você pode até, inclusive, pedir para ser desligada para você sair com seus direitos. Quem sabe você consegue. Né? Conversa lá com o seu gestor, fala, olha, não tá legal a nossa relação, se você tá afim até de sair, você já até fala num lugar de amor e respeito, você fala a verdade, você fala, olha, não tá legal a nossa relação, acho que, né, os meus valores não batem com o seu, tal, eu gostaria que você me desligasse. E aí você vai, pega a sua malinha e vai tentar ser feliz no outro lugar. Ah, Flávia, mas eu não posso, porque eu sou rimo de família, porque eu tenho isso, tem as contas, tem não sei o quê, porque a minha idade, porque... E aí tem N porquês, né? Então, se a saída não é pedir a demissão, também não adianta você ficar reclamando. Então, qual que é a outra saída? Ah, eu vou enxergar, eu vou me trabalhar internamente, vou enxergar esse cenário de uma outra forma, eu vou buscar a minha recolocação em outra empresa, mas enquanto não conseguir, eu vou ver uma maneira de viver isso aqui com mais leveza. Então, é olhar assim, o que eu tenho de possibilidades e entendendo que qualquer uma delas vai trazer ganhos e perdas. Não adianta eu entrar no lugar de uma criança birrenta e ficar resistindo, né? Ficar assim, eu quero que mude, eu quero que seja diferente, eu quero. O sofrimento, esse fardo, ele vem muito daí. Porque nós entramos no modo criança, né? Entramos na nossa postura infantilizada, tá? E falo com muito amor, até porque eu também faço isso muitas vezes. Aí eu ligo lá, aperto o botão criança birrenta da Flávia. Pá! Eu quero que seja assim, eu quero que seja assim, eu quero que seja... E, tipo, não vai resolver, porque não vai ser assim. Não vai ser assim. É igual a minha sogra conta que meu marido, ele passou a infância dele numa cidade que faz parte da Grande Vitória, né, chamada Campo Grande.
E quando ele tinha uns 8 aninhos, ele é o caçula, tal, a minha sogra falou que ela e meu sogro resolveram comprar um apartamento em Vitória mesmo, porque as meninas, ele tem 2 irmãs e as meninas eram mais velhas e já uma ia entrar na faculdade, a outra no ensino médio, então a logística, tudo era em Vitória, então com as meninas maiorzinhas já podendo fazer as coisas de forma independente, pegar um ônibus e tal, seria mais fácil morando em Vitória. Só que o meu marido morava num bairro que era era como se fosse o interior, assim. Então ele tinha os amiguinhos ali desde a infância, que jogavam futebol, que ele adorava jogar futebol, tal. E ele ia mudar para um prédio que não tinha área de lazer, no meio ali da cidade mesmo, que ele não conhecia ninguém. E ela falou que meu marido ficou muito bravo na época, criança, né? Que não queria, que fez birra e que brigava, que não queria. Gente, adiantou? Claro que não, meu marido era uma criança, ele não conseguia entender a complexidade, o quanto era maior a situação do que ele querer jogar bola com os amiguinhos. Existia ali uma compra de um imóvel, as irmãs indo para a faculdade, começando a trabalhar, a minha sogra também querendo morar próximo ali do escritório que ela tinha em Vitória. Então, tinha um todo muito maior e uma decisão já tomada que ele poderia fazer a birra que ele quisesse, que ele ia sair de Campo Grande e não ia mais jogar bola com aqueles amiguinhos. Mas como ele era uma criança, ele não tinha, óbvio, esse entendimento, ele birrou lá um tempão. E muitas vezes nós somos igual o meu marido, emburrado, querendo jogar bola com as crianças lá da cidadezinha que ele morava. Tem um cenário enorme que às vezes a gente não consegue enxergar, que não vai mudar. Ó, o apartamento já tá comprado, não vai, era igual o caso ali da minha sogra, já tava comprado, ela ia mudar. E a gente tá lá emburrado, criança birrenta e que não vai resolver. E aí eu preciso olhar com aceitação. Eu preciso olhar o cenário e aceitar. E aceitar, eu não tô falando aqui em conformismo, né? Nossa, é isso aí, então a vida é isso, tal. Não. Pelo amor de Deus, se tem uma pessoa que levanta a bandeira da evolução, da busca por uma vida melhor, sou eu. Só que buscar evolução, buscar o melhor para mim, buscar viver o melhor da vida, não é eu olhar o mundo como uma criança birrenta, achar que o mundo tem que ser, eu quero que seja assim. Eu preciso olhar e aceitar qual que é o cenário, né? Qual que é o cenário? Aí, a partir do momento que eu aceito que o cenário é aquele, aí eu penso assim, o cenário é esse, mas esse cenário aqui não me agrada. O cenário é esse, aceito que o cenário é esse, mas ele não me agrada. Aí sim, aí eu posso falar, o que eu faço com isso a partir de agora? Mas não é o que eu faço com isso não é eu querer mudar o cenário. O que eu preciso mudar sou eu dentro desse cenário. O cenário, muitas vezes, eu não tenho condições de mudar. Eu tenho, por exemplo, primeiro caso que eu falei aqui que impulsionou minhas reflexões. A minha cliente lá, que o presidente saiu da empresa, que tá chegando um presidente novo, que o Cifol saiu, tal. Ela tem poder sobre isso? Não. Que poder que ela tem? Ela consegue mudar esse cenário? Não, cabe a ela aceitar. Agora, o que ela vai fazer perante esse cenário, aí sim é uma escolha dela, é uma decisão dela. Ela fica assim, eu não queria que meu gestor fosse embora, porque a gente tinha uma relação maravilhosa, ele confiava em mim, eu não queria. O gestor não vai voltar, gente. Entende? Ele não vai voltar. Não adianta. Não tem jeito. Então eu aceito e penso assim, o que eu posso fazer? E o que eu posso fazer, as possibilidades, elas não vão ser 100% como você gostaria. Vão ter ganhos e perdas. Tudo, até o que há de mais maravilhoso na sua vida, traz perdas. Não tem jeito. Quer ver, para as mamães, eu tenho certeza que uma das coisas mais maravilhosas da sua vida é o seu filhote, né? É você ter sido mãe.
Agora que trouxe perdas, trouxe. Ué, trouxe perda de sono, né? Quantas vezes você ficou sem dormir? Preocupação, aquela sua cabeça tranquila, que você não tem nenhum ser para você se preocupar. Aí você, né, trouxe aí a perda da sua tranquilidade, né? Você ganhou preocupação, perda financeira, né? Qual é o gasto que você tem? Então traz perdas, mesmo as coisas mais maravilhosas da vida, como, por exemplo, um filho. Então traz perdas. Você tem uma carreira incrível. Para quem, né, tem uma carreira corporativa, você tem um alto cargo executivo. Poxa, quantos ganhos traz? Né? Status, ganhar bem, aprendizado. Nossa, quantas coisas traz para sua vida? Mas traz muitas perdas. Né? Você vai ter menos, se você é mãe, por exemplo, você vai ter menos tempo com o seu filho, você vai ter mais preocupação, você vai ter menos tempo para você. É possível, Flávia, viver tudo isso de uma forma mais leve? Sim, isso é uma outra pauta, um outro podcast. Mas sim, vai ter perdas. É diferente daquela mulher, por exemplo, que opta por não trabalhar e dedicar a vida dela ao seu autocuidado, aos filhos e tal. É muito diferente. Então sempre, só que essa mulher ela vai ter outras perdas. Então sempre vai ter perdas e ganhos. Só que quando você sai do modo criança birrenta e você vem para um lado assim, vamos dizer, sóbrio, né? Porque ao modo criança birrenta, eu percebo que deixa a pessoa como se fosse anestesiada. A minha psicóloga fala isso. Ela fala, Flávia, não dá para viver anestesiada. Anestesiada é tipo assim, a pessoa tá ali, ela tá anestesiada, ela tá viajando, ela não tá nessa órbita aqui, ela não tá nesse plano, entendeu? Ela tá viajando. Aí você não consegue tomar as decisões. Agora, a partir do momento que você vem pra Terra, né, e fala assim, não, ó, o cenário é esse, pronto. A partir desse cenário, eu aceito que o cenário é esse, tá? Aceito que o cenário é esse. Aí o que eu vou fazer com a minha vida a partir daqui, beleza. Agora, eu querer mudar o cenário que não depende somente de mim, porque envolve outras pessoas, não rola. E aí eu tenho que entrar num modo de qual é o problema? Qual é o meu problema? E eu vou lá e vou resolver. Porque assim, qual que é a minha questão hoje? E por que você resiste tanto a viver esse problema? Você fica ali, ó, vivendo, e talvez você não se mova para resolver. E aí você pode me falar assim, Flávia, mas é porque eu não consigo resolver. Você não consegue ou você não quer? Não fala, você tá louca? Lógico que eu quero resolver. Você quer ou você queria querer? Você quer ou você queria querer? O primeiro intercâmbio que eu fiz em Boston, eu fiquei na casa de uma senhorinha. E tava bem inverno, menos 17 graus, assim, era a primeira vez na minha vida que eu via neve e pegava um frio daquele. E eu lembro que dentro lá do pacote que eu fechei de intercâmbio, a escola, né, a negociação lá que eu fiz, eu tinha direito ao café da manhã e mais uma refeição que geralmente era o almoço, mas eu podia conversar com a dona da casa ali, a responsável de ser a janta e tal, enfim. Mas eu tinha o café da manhã e um almoço. Aí aconteceu que nesse inverno, a senhora com quem eu morava junto, ela foi passar uma semana em Nova York. E aí ela veio falar para mim que ela ia para Nova York e ia deixar a comida feita para mim e tal, um frango, não sei o quê. Aí o café da manhã eu já sabia tudo, que era uma época que o meu café da manhã lá era todo dia uma fatia de Pandoro, que é tipo um panetone sem frutas, e um suco de laranja. Todo dia era esse o café da manhã. Então, beleza, ela comprou lá uns desse lá, uns Pandoros desse assim, deixou lá tipo umas caixas de panetone e tinha os galões de suco de laranja. Até aí tudo bem, né? Eu tinha ali para uma semana inteira. E ela falou, eu vou fazer o frango para deixar para você jantar ou almoçar tal. Só que quando ela falou isso, eu não entendi muito. Ela, né, me comunicou tal. Aí ela falou o frango tal, eu
ok, assim, fiquei meio assim sem entender, né? Aí já não sabia se era o meu inglês, que não era bom, assim, pra. Falei, será que meu inglês não tá bom? Será? Ela falou frango. Mas assim, eu falei, tá ok, vai ter um frango aí. Eu falei, pensei, né? Pô, vai ter alguma comida com frango, uma comida de frango, por exemplo, uma pizza de frango, sei lá, pensei algo desse tipo. Vai ter pizza congelada de frango, uma torta de frango para eu congelar, até porque nos Estados Unidos é muito esse negócio da comida congelada, tal. Eu era bem jovenzinha, então tudo bem. Só que fato é que um dia antes dela viajar, à noite, assim, começou a entrar no meu quarto, eu tava no quarto, e começou a entrar um cheiro de frango assado mesmo, assim, um cheiro. Sabe quando a sua mãe assava o frango e ficava aquele cheiro de tempero? Um cheiro, eu comecei, nossa, que cheiro de comida e tal. Beleza, não sei o que, ok. No outro dia, quando eu acordei para ir para a escola, que eu fazia intercâmbio, quando cheguei na cozinha para pegar lá meu café, estava em cima da mesa, um frango assado. Naquele momento eu entendi que aquele seria o meu almoço a semana inteira. Estava um frango assado em cima da mesa que ela tinha assado na noite anterior, ou seja, no dia anterior, destampado, sem, né? Não sei, aqui no Brasil a gente cobre as coisas, né? Você coloca num tapa. Eu nunca deixaria um frango passar a noite inteira, porque já na minha cabeça vai pousar um bichinho, tal, né? Eu acho que é meio cultural aqui nosso, mas lá não. Sei lá se teve bichinho, mas ficou lá o frango em cima da mesa. E eu olhei pro frango, o frango olhou pra mim, o frango assado, aquele frango, sabe aquele frango, eu esqueci como chama aqui no Brasil, aquele frango de televisão, tem um galeto, né? Galeto, é tipo um galeto mesmo, vai ser um frango assim. E era aquilo, gente, não tinha um arrozinho, tá? Não tinha nada, era o frango. E eu falei, meu Deus, primeiro, frango não é minha comida favorita, assim, nem de longe, né? Não curto frango. E naquela época era mais chata ainda, eu era bem novinha. Nossa, eu era bem mais chata que hoje. Mas hoje eu já não comeria esse frango. Até porque ele ficou descoberto a noite inteira. Segundo, o frango de ontem. Frango pra mim é uma coisa que se faz na hora e come. Frango de ontem. Gente, aquilo pra mim. E o frango de ontem pra eu comer a semana inteira. Eu falei, gente do céu. Eu não vou comer esse frango nem hoje, nem amanhã, não vou comer. Aí eu comecei a entrar no dilema do frango, porque o meu problema não era o que eu ia comer, que beleza, vou sair, vou comer no McDonald's, vou comer, tanto faz, né? Mas o meu problema começou a ser, eu preciso me livrar do frango. Eu tenho que me livrar desse frango, e eu não podia jogar o frango no lixo. Porque a hora que ela chegasse, ela ia ver que eu joguei o frango no lixo, gente, um frango enorme. Como que eu ia jogar o frango no lixo da mulher? Aí, Flávia, não passa o lixeiro na rua? Não passa o lixeiro, era neve que passava na rua, era o caminhão da neve. Era aquele negócio que você tinha que tirar a neve com a pá ali da porta, tal. Eu sei lá como é que esse lixo ia embora da casa, não sei como fazer para o lixo sumir. Eu falei, não dá para eu jogar o frango no lixo, eu vou ter que dar um jeito no frango. Aí catei umas sacolinhas de mercado, ó, a minha ideia, tá? Catei minhas sacolinhas de mercado, coloquei o frango em 2 sacolinhas, falei, vou pra escola e no caminho vou achar uma lixeira pra dar fim no frango. Gente, Aí eu não fui de ônibus, né, aquele dia. Era, sei lá, eu acho que uns 8 quarteirões, que era longe, assim, era uma reta. E andando na neve, assim, sabe? Com aquela cidade toda nevada, assim, cheia de neve. Aí eu fui andando com o frango na sacolinha e juro, eu não achava um lixo naquele. Um desespero. Eu falei, gente, eu tô chegando na escola, não tem lixo nesse lugar. Não tem lixo, mas eu estava determinada a dar fim no frango, determinada. Aí eu falei, eu vou entrar numa, tipo, um café assim que tinha, porque tava chegando na escola, eu precisava me livrar do frango, né? Falei, não vou jogar o frango lá na escola, que aquele frango vai cheirar, né? Não dá. Aí eu falei, eu vou entrar nessa cafeteria aqui pra comprar comprei lá, sei lá, um brownie, alguma coisa,
E disfarçadamente joguei o frango lá na lixeira, né? Coitado, lotei a lixeira lá da lanchonete e tal. E me livrei do frango. Eu lembro na época eu tinha Facebook e eu relatava os meus dias em Boston, que eram bem engraçados, no Facebook. Nossa, a história do frango repercutiu, o fim do frango, mas, nossa, repercutiu. E, gente, às vezes a gente tem um frango na nossa vida, que é o problema, né? Qual que era o meu problema ali? Era o frango. Aquele frango era o meu problema. E eu precisei fazer o quê? Ir lá e resolver meu problema. Eu precisei ir lá, pegar o frango e dar um fim no frango. Aí eu precisei, para isso eu tive que pensar as possibilidades. Como que eu dou fim nesse frango? Onde eu jogo frango? E ando com o frango? Aí não tem lixeira, tal, né? E às vezes não é fácil você resolver do problema. Às vezes o problema é um frango grande, entendeu? Mas se a gente pensa, tem uma ação, muda a rota, eu precisei mudar ali, deixar de pegar o ônibus, ir a pé, foi mais sacrificado e tal, mas eu consegui uma hora me livrar do frango. Só que precisa ter a ação de ir lá resolver. Então, isso volta na nossa questão inicial, que é como a gente lida com a situação. Então, o seu trabalho, a sua carreira, no momento tá um fardo, tá um frango amanhecido, né? Se a sua carreira hoje, seu trabalho, está um frango amanhecido, um frango de 5 dias lá que a mulher ia querer que eu comesse, tá precisando pegar uma solução para se livrar com o frango, tá? Só que isso é como eu, como você, como nós lidamos com a situação. E lembrando do frango de Boston, não fica triste comigo, hein, que eu desperdicei comida. Não, foi a senhorinha que assou o frango. Ela não perguntou pra mim se eu queria comer o frango, senão eu tinha falado. Aí também, né, gente? Mas sinto muito aí pelo desperdício do franguinho, mas não dava. Eu ia passar mal, gente. Não ia dar, não ia rolar, tá bom, o franguinho? E com o franguinho de Boston, ou galeto de Boston, eu me despeço, agradeço. Peço que se você ficou aqui até o final, deixa seu sorvetinho aqui, ou um frango. Um sorvete com frango para comemorar o frango de Boston, né? Que já foi. E compartilha esse podcast se você puder. Eu aqui no meu humilde papel de pedir. Quando você comenta, curte não dá, né? Curte não dá aqui no Spotify. Mas quando você comenta, compartilha, isso ajuda muito a plataforma entender que o conteúdo foi de relevância e entregar para mais pessoas, tá bom? Um beijo grande, sem frango, só franguinhos gostosos, tá bom? Na sua vida. Tchau, tchau!